Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí nesse tempo bem estranho que a gente está vivendo? Nós paramos infelizmente as nossas atividades, as nossas aulas, mas aqui agora nós vamos ter que nos adequar a essa realidade. Bom pessoal, onde eu quero chegar com isso? Vamos lá. Antes de começar a nossa aula, esse conteúdo ele vai se destinar para os alunos do segundo ano do ensino médio, tá bom? Então, esse conteúdo que eu vou começar a falar com eles sobre você, na verdade, vai ser uma revisão, porque eu já falei sobre isso e agora eu só vou retomar essas discussões e a gente vai começar a retomar aí as nossas aulas que a gente havia parado. Porém, antes de retomar essas nossas aulas, eu vou fazer alguns avisos, vou dar alguns avisos aqui para vocês. O primeiro deles é, o ensino regular de arte ele se divide em 4 áreas do conhecimento: artes visuais, música, dança e teatro. Precisa-se falar desses 4 pontos? É obrigatório? Não necessariamente. Às vezes nós vamos falar sobre um tema, às vezes nós vamos pegar 2 áreas do conhecimento, às vezes 3, ou em alguns casos nós podemos até falar sobre as 4 áreas do conhecimento. Mas não é comum, não é usual fazer isso. Porém, entretanto, contudo, todavia, esse conteúdo será postado em complemento ao PET que eu também vou enviar para vocês. Então vocês receberão tanto o PET com uma instrução de um local para vocês encontrarem o link dessa aula. Detalhe, eu criei uma sala para cada turma no Google Classroom ou Google Sala de Aula, como vocês queiram chamar. E essas pastas, elas vão ser disponibilizadas para vocês e eu vou disponibilizar o código para que vocês entrem nela, tá bom? E eu vou disponibilizar tudo, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo na hora da resolução das atividades. Bom pessoal, então vamos lá. O que eu preparei para vocês hoje? Eu preparei para vocês hoje um assunto que particularmente é uma das épocas da arte que eu gosto mais de abordar. Vai entrar muito também na questão da história da arte, porque a gente vai ter que entender como que a arte ela acabou se comportando diante dos tempos e como que ela se desenvolveu em cada período da humanidade. Ótimo, vamos lá. Que período é esse, professor? Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre as artes no Renascimento ou no período renascentista. Só que antes da gente entrar para esse período em específico, eu vou fazer uma linha do tempo e vou fazer eu vou contextualizar um pouco aqui para vocês que período foi esse. Vamos lá, pessoal. O período do Renascimento, ele é um período que teve seu início na Europa, mais precisamente na Península Itálica, e depois foi se alastrando por toda a Europa. Ele começou no início do século, entre o século 13 e 14, e foi até o século 16, que foi onde ele atingiu o seu apogeu. Ele também é separado em 3 épocas, que uma é o Trecento, o Quattrocento, o Cinquecento. Por ter origem, tem esses nomes por terem origens italiânicas, vamos dizer assim, nem sei se essa palavra existe, mas essas são as 3 épocas que se dividiram os estudos no período renascentista. Então, o que acontece? Até o período anterior a essa época, nós tínhamos uma sociedade com regime teocêntrico. O que é isso? Que é quando eles colocavam Deus no centro de todas as coisas. Esse período recebe esse nome de Renascimento justamente por causa da mudança de mentalidade que a sociedade passa por ela. Antes possuía-se o regime teocêntrico. Agora, depois de muitas discussões entre essas 2 épocas, começa a vigorar um outro pensamento filosófico, que é o antropocentrismo. O que quer dizer isso? Agora, eles não pensam mais como Deus o centro de todas as coisas, ou divindades no centro de todas as coisas. Agora, eles começam a entender o homem como o centro modificador de todas as coisas. Baseado nisso, o que nós vamos entender? Toda vez que há uma mudança filosófica, ou uma mudança de pensamento, ou uma mudança de raciocínio, isso afeta diretamente as vertentes artísticas. E nós vamos ver ao longo dessas aulas complementares que grandes nomes como Leonardo da Vinci, que é um filho do Renascimento, ele trouxe diversas outras formas de se fazer e de se pensar arte.
por causa justamente desse conflito, por causa justamente dessa forma filosófica que surgiu em contraponto à que se fazia presente até então. Mas eu não quero dizer com isso que a arte cristã ela morreu. Muito pelo contrário, muita gente pensa que no Renascimento não se ouve mais uma arte cristã. Muito pelo contrário. Nós vamos falar também da atitude que a igreja teve contra essa nova proposta, que também gerou impactos dentro da forma artística dentro das igrejas. Porém, agora nós vamos falar basicamente desse novo contexto, dessa nova forma de se pensar arte, que foi que nasceu junto com o Renascimento, ou com a era renascentista. Baseado nisso, pessoal, o que eu quero falar com vocês nessa hora? Até então, a maioria das artes, a maior parte das artes, era direcionada somente para o público cristão, ou seja, para as pessoas e para a igreja, que tinha como alvo a prática cristã. Com esse afastamento filosófico que a sociedade obteve no Renascimento, essas artes começam a migrar para o público comum, para as pessoas que não faziam arte somente pensando no divino ou em algo divino. O que acontece? Agora, as pessoas normais, as situações do dia a dia, começam a tomar o centro das artes também. Ou seja, no centro das publicações artísticas, começava a sair a figura das divindades, ou seja, aquilo que era ligado ao santo e ao sagrado, e começa a entrar agora a figura das pessoas normais. Tanto é que foi nessa época que começou a grande difusão do autorretrato, que nós vamos falar daqui a algumas aulas também. O que foi o autorretrato? Essa foi uma prática que eles utilizaram para representar pessoas, e ela começou a ser feita por pessoas de altas patentes e condições financeiras que pagavam, que financiavam artistas visuais, pintores, etc., para que fizessem um autorretrato sobre eles. Mas isso vai ser um tema para algumas outras aulas. O que eu queria nessa aula complementar é só colocar para vocês essa nova visão filosófica que o Renascimento apresentava e mostrar como isso começou a impactar dentro das artes. Primeiro nós vamos entrar nas artes visuais e aí nós vamos falando sobre os demais temas. O Renascimento é uma época que tem uma riqueza muito grande de detalhes, ela traz uma riqueza muito grande de detalhes pelo fato dela trazer consigo alguns dos conceitos da antiguidade clássica, que era a arte greco-romana, que valorizava o corpo, valorizava a figura do homem. E agora essa prática, ela começa a retornar, porém com traços do humanismo, que é uma outra vertente que surgiu também em decorrência da mudança filosófica que a sociedade passou naquela época. Porém, pessoal, essa é o complemento que eu quero deixar para vocês aqui hoje e essa forma de pensar que eu quero deixar para vocês nessa videoaula. Posteriormente, nós vamos aprofundar em algumas técnicas e filosofias que eram apresentadas nessa época. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Um abraço, até a próxima.